Você sabia que Eve Pig foi um erro que acabou se tornando realidade? Eu sei que você não bota fé nisso, mas um dos episódios antigos é a prova. No episódio Exame do Bebê, a Peppa fica curiosa sobre o que as mulheres com um bebê na barriga fazem para passar o tempo. E a Mamãe Pig explica tudo para ela direitinho. Mas o que os fãs normalmente não sabem é que toda essa sequência de Peppa se passando por grávida foi uma ideia de última hora dos produtores, que fez todo mundo questionar como seria o filho da Peppa. Graças a isso, para fazer as pessoas pararem de perguntar sobre algo que não estava em seus planos, eles lançaram uma distração que foi a Eve Pig, a nova irmãzinha da Peppa. E você pode não acreditar nisso, mas como estamos falando de erros, logo no primeiro episódio da Eve, tem erros de animação assim como nos episódios clássicos, e o primeiro deles acontece logo no começo do episódio. Quando o Vovô Pig e toda aquela galera toca a campainha da casa da Peppa, podemos ver que logo antes do Papai Pig abrir a porta, o vovô está com tanta vontade de conhecer a nova netinha que seu nariz atravessou a parede. Mas esse não é o único erro dessa cena, pois notem que depois de toda essa cambada entrar, um dos balões é o Ted, o ursinho da Peppa, e ele está transparente, certo? Pois literalmente na próxima cena que estão todos na sala falando sobre o nascimento da Eve, se você olhar bem, agora o balão está opaco, ou seja, não dá mais para ver o que tem atrás dele. E a próxima cena aproxima mais ainda do balão para a gente ver bem direitinho. Muito massa, né? Então peguem sua pipoca transparente, assine o canal, pois temos muitos erros de animação da Peppa para te mostrar hoje, aqui no canal Planeta Teen. Não sei se você sabia disso, mas a Rainha Elizabeth tinha poderes mágicos, pelo menos dentro do universo da Peppa. Olha só, no episódio Dia Perfeito, Peppa e sua família vão pro shopping, pois Mamãe Pig quer dar uma relaxada. Claro que não tem como fazer isso com a família junto. Então, Papai Pig começa a ensinar para a Peppa o que é seu dia perfeito, enquanto a Mamãe Pig escapa. Mas o erro acontece logo no comecinho nessa cena, que vemos eles andando pelo shopping e vemos todas as lojas. Mas se você reparar bem, na loja de sombrinhas, do nada tá a Rainha Elizabeth encarando na sua alma. Mas o erro acontece logo na próxima cena. Quando a câmera aproxima, eles passam na frente da loja de sombrinhas e... Ué, cadê ela? Será que ela tá trolando e se escondeu? Ou será que ela tem poder de teleporte? Mas se você achava que isso era um evento isolado, se enganou. Pois você acredita que o Sr. Toro fez a mesma coisa? De volta na cena em que eles estão entrando no shopping, podemos ver ele no fundo dentro de uma loja de xícaras chinesas. Mas assim que a família Pig chega no spa da Senhora Coelho, temos um plot twist. Ela explica sobre as atividades no spa. E olha quem está ali recebendo uma massagem. O Sr. Toro, exatamente. Mas isso não faz sentido. Como ele saiu da loja chinesa, passou correndo na frente dele sem ninguém perceber. E começou a massagem antes mesmo deles chegarem. Muito esquisito, né? Você também acha que o Sr. Toro e a rainha têm algum tipo de poder mutante? Então conta pra gente com a hashtag poder nos comentários. No episódio Corrida Divertida, dá pra perceber vários erros de continuidade. Primeiro, o Papai Pig aparece parado bem em frente à janela, mas logo em seguida já está posicionado ao lado dela. E não é só ele que muda de lugar sem explicação. Veja bem o balde no meio da sala. Por exemplo, em um momento aparece colocado entre as janelas e pouco tempo depois, quando a câmera aproxima, estava exatamente na frente de uma delas. Mas isso não é tudo. A confusão também acontece com o Vovocão. Em uma cena dá pra ver um quadro atrás dele e a porta bem à sua direita. Só que quando a câmera aproxima, tudo muda de posição e do nada surge uma janela ao lado dele. E isso é muito estranho. Que tipo de escola a Madame Gazela tá cuidando, hein? Mas isso não é tudo, pois essa escola fica ainda mais esquisita no mesmo episódio. Bota fé? Eu também não. Mas na cena que o Papai Pig está ouvindo as instruções da Madame Gazela sobre a corrida, primeiro que não tem como não perceber que a sala de aula ficou extremamente gigantesca do nada. Mas agora vamos voltar para o início dessa cena, antes da câmera se mover. Note que atrás do Papai Pig tem um quadro branco. A cena desenrola normalmente, mas quando ele sai correndo, o quadro sumiu. Mas isso ainda não é tudo, pois quando ele chega do outro lado da sala, o quadro branco magicamente teleportou para as costas dele de novo.
No episódio Dia do Viking, Pepe e George estão aprendendo tudo sobre um viking com a vovó Pig. O vovô Pig é o mais cínico e diz que tudo é apenas uma desculpa para ela e as amigas tomarem chá e comerem bolo, o que não é nem um pouco coisa que um viking faria. Mas assim eles partem ao piquenique e, pasmem, roubam o barco do vovô Pig. Aí não, isso não pode dar certo. E não dá certo mesmo, pois ninguém ali sabe fazer o barco ir pra frente. E quando o vovô Pig percebe que elas estão no barco dele e corre para tentar salvar seu precioso, esse erro que acontece. Quando ele chega no local no barco do vovô Cão e olha para as moças através de uma luneta, e podemos ver na barraca da senhora Coelho que tem 3 pedaços de bolo ali em cima, mas logo depois a câmera aproxima, tem só 2 pedaços no balcão. Mas note atentamente algo estranho, pois se você notar o que cada um está segurando, ninguém está comendo uma fatia de bolo. Onde essa terceira fatia foi parar? Eu acho que o botão de se inscrever sabe. Então vamos participar desse piquenique viking e clicar no botão de se inscrever. Quem sabe você não ganha um pedaço de bolo. Você já sofreu com goteira? Pois a Madame Gazela sofreu muito no episódio Salto de Paraquedas. Aqui estamos vendo uma chuva muito forte com buraco no teto, pingando diretamente num balde prestes a transbordar. Conforme o Sr. Touro vai removendo as telhas para resolver o problema, obviamente o buraco aumenta e começa a cair mais água dentro da escola. Mas o erro acontece logo na próxima cena. Perceba que quando a câmera se aproxima, parece que está literalmente chovendo dentro da escola, mas não pelo buraco, e sim como se não tivesse telhado. Será que isso foi um erro ou apenas uma forma de deixar as coisas mais dramáticas? Falando em coisas dramáticas, no episódio O Barquinho, temos alguns erros bem assustadores. É um dia perfeito de passeio em família e todos estão felizes no carro, principalmente a Pepe e o George que aproveitam o vento no rosto. Mas vamos pausar essa cena e aproximar um pouco. Consegue perceber o erro? Olhe bem, pois a Pepe e o George estão ambos com algo faltando. Cadê os braços deles? E isso não é tudo. Se você voltar para a cena anterior, dá pra ver que o Papai Pig está sentado no banco da frente. Afinal, é ele que está dirigindo. Mas na cena dos irmãos sem braços, parece que não tem ninguém no banco da frente. Mas calma que ainda tem mais, pois quando eles chegam ao destino de sua viagem e começam a saltar do carro, eu aposto que você não percebeu. Então vamos voltar e mostrar mais devagar. Olha bem pro Papai Pig, pois na hora que ele vai pular do carro, o cinto de segurança simplesmente desaparece. Será uma tecnologia nova ou o Papai Pig é forte desse nível? E se isso te deixou confuso, esse aqui vai fazer você voltar o clipe várias vezes, olha só. No episódio Sertão Australiano, a família Pig foi passar as férias na Austrália para visitar a Kylie Canguru. Eles chegam sem avisar, mas sorte que os cangurus do desenho são amigáveis. Olha só, eles têm até um avião. Mas o erro bizarro acontece depois que eles vão para o deserto preparar um churrascão. A mamãe Pig se prepara para pegar uns gravetos para fazer a fogueira, mas quando o papai canguru chega com a churrasqueira a gás, ela fica com vergonha e empurra os gravetos para trás com o pé. E é aí que acontece o erro, pois enquanto a Peppa passa na frente de sua mãe, os gravetos somem como num passe de mágica. Se você voltar o vídeo, vai perceber igual eu falei. Mas conta pra gente, qual foi seu erro de animação favorito no vídeo?